E assim, não tem como a gente não perguntar sobre isso, porque querendo ou não, todos os empresários que sentam aí, eu pergunto, cara, pandemia, como que foi? Ou seja, vocês receberam a notícia, ela não pode mais abrir. Qual foi o impacto no negócio de vocês? A gente sabe, claro, que tem um impacto na venda, tem impacto nisso, mas como que foi o impacto até mesmo, assim, para os colaboradores, sabe? Como que vocês lidaram com isso, que aparentemente lidaram, né, bem, né? Eu acho que, pelo que você já falou, tem toda uma questão do marketing que vocês construíram, ajudou muito vocês a lidar com isso, né? Como que foi passar por isso, na verdade ainda está passando por isso, né? A gente espera em breve aí não estar mais vivendo essa coisa maluca aí que estamos. Mas como que foi assim para você, né? Tem um negócio com o seu sócio, como que foi lidar com isso daí? Cara, pô, eu imagino que todo mundo que senta aqui responda a mesma coisa, que foi e está sendo muito difícil, né? Uhum. A gente precisou, né? Assim, tudo que a gente fez até a pandemia também, sem dúvida nenhuma, nos ajudou, né? Não do ponto de vista da marca, sabe? Da relação com o cliente, não isso, mas eu acho que digo mais assim dos valores como é que eu posso dizer? Das características mesmo que nós construímos enquanto negócio, né? Uhum. Por quê? Porque a gente sempre, né, como falei, a gente sempre se permitiu errar, né? Isso é uma coisa que foi fundamental pra gente também. Por quê? Quando você se vê diante de um contexto novo, onde você precisa tomar decisões rápidas, né? E você não sabe o que vai acontecer, inevitavelmente você vai errar, Sim, né? sim. Então, quando você consegue consolidar essa cultura de que errar faz parte, sabe? Pô, talvez a gente teste aqui, não vai ser a melhor versão possível, mas a gente vai trabalhar e melhorar em cima disso. Uhum. Isso já nos prepara, de certa forma, para esses momentos de incerteza, né? Porque Uhum. você já se permite mais, né, fazer determinadas coisas, né, que não vão comprometer, mesmo que comprometam, você está disposto a assumir aquele risco, né? Então eu acho que a gente logo, e uma coisa também que eu acho que foi uma lição muito muito grande da pandemia foi, mas que nós já tínhamos também de certa forma isso bem desenvolvido, é a nossa capacidade de tomar decisões, né, rápidas, né? Uhum. Porque a pandemia é isso, cara. A gente não consegue mais, no contexto que a gente vive hoje, a gente não consegue mais se planejar para mais do que, sei lá, 15 dias, cara, sabe? Interessante isso, tá falando que acho que foi o Breno, inclusive, falou sobre isso, né? A tomada de decisão, às vezes, você ter tempo para você se organizar, para você tomar a melhor decisão é legal. Mas esse tempo, às vezes, você pede para você ter essa noção do como que vai ser a sua decisão, você perde uma oportunidade. E ter uma tomada de decisão rápida é muito difícil, porém, às vezes é preciso, né? Verdade. E como você já explicou, essa questão de vocês saberem que podem errar, talvez seja uma questão que outros empresários precisam entender isso. De, cara, eu vou fazer isso aqui, se eu errar, eu vou aprimorando. Se eu errar, a gente volta e conserta. Vou tentar isso daqui. Às vezes o tentar não vai gerar custo. Né? Se você parar para analisar, a apresentação é de um modo de um prato, muda a apresentação, você não gerou custo. E testou. Né? Mas vamos lá. Exatamente. E aí, cara, a gente conseguiu fazer justamente isso, né? Eu Uhum. acho que essas duas características foram as mais, assim, evidentes na pandemia, que foi justamente a gente se permitir errar. Então, a gente fez muita coisa, né? Ao longo da pandemia, Uhum. sabe? Que também era uma característica também que a gente já vinha, né, desenvolvendo com as nossas experiências anteriores. Então, a gente sempre foi muito ativo, né? A gente sempre teve, nós sempre estivemos pensando em fazer algo, né? A gente nunca se acomodou, né? E, e aí é isso, a gente se permitiu fazer muita coisa, mesmo que não desse certo, e sempre, pô, tomando decisões rápidas. Fez algumas delas, né, precipitadas, a gente errou em alguns momentos, por exemplo.
logo que começou a pandemia, foi na segunda quinzena de março, na primeira quinzena de março. Então, assim, na segunda quinzena, início da segunda quinzena, a gente soube, foi quando a pandemia chegou mais, assim, forte aqui no Brasil. E aí no Rio, né, na capital, já tinha saído já alguns decretos, né, impossibilitando o funcionamento. Aqui no interior demorou uns dias ainda para ser aplicado aqui. E aí nessa última semana que antecedeu o fechamento, a gente vinha recebendo muita mensagem de cliente perguntando se nós estávamos funcionando, se nós iríamos abrir e tal. E aí, por exemplo, naquela ocasião a gente pegou e publicou assim, ó, estamos funcionando com as orientações de segurança. Naquela época já tínhamos, né, algumas orientações em relação ao uso de álcool, ao distanciamento, mas a máscara, por exemplo, antigamente não era obrigatória, né? Ela era obrigatória só se você tivesse com algum sintoma, né? Depois tornou-se obrigatória para todo mundo. Exato. Eu lembro que eu vim até aqui no escritório, era mais ou menos dia 20 de março, com máscara. Todo mundo ficava me olhando assim, porque ninguém tava com máscara. Não era uma exigência, né? E aí a gente fez uma publicação falando que nós estávamos funcionando e tal, seguindo todas as orientações. Só que naquela época, né, até por conta da imprensa, da mídia, as pessoas já estavam com muito medo, né, do que poderia vir a ser aquilo. Naquela época, pô, na Itália, né, já estava passando aqueles episódios, né, de falta de oxigênio que, pô, a gente nunca ia imaginar que um ano depois nós ainda estaríamos vivendo isso, né, aqui no Brasil. E a gente sofreu várias críticas, assim, sabe, naquela ocasião. Pô, mas estão abrindo, tem que priorizar a saúde, a vida e tal, porque no começo esse debate ele foi bem intenso, né, sobre a economia e a saúde, né, ainda existe hoje, mas hoje em dia ele perdeu um pouco de força, né, embora ele seja importante de ser debatido. E aí, por exemplo, esse foi um exemplo de uma atitude que a gente tomou, sabe, de uma tomada de decisão rápida, mas que foi precipitada e que trouxe consequências negativas pra gente, né, mas assim, algo, por exemplo, que trouxe uma consequência super positiva. Aí, pô, na semana seguinte, depois de a gente ter tomado essa paulada, a gente poderia ficar lá embaixo do chuveiro chorando, mas não. Falou, cara, o que a gente pode fazer para poder reverter essa situação? Fomos obrigados a fechar as portas, né? Fechamos as portas no dia 20 de março, se não me engano, do ano passado. E aí, quando a gente se viu nessa situação, trabalhando exclusivamente com delivery, primeiro, né? A gente já tinha conseguido, pelo menos assim, ter um produto legal de delivery, porque a gente já tinha lançado no final de 19. Então essa já não foi uma preocupação, que muita gente teve que se adequar, né, de forma meio imediata, né? Então a gente já tinha o delivery. E só que assim, o delivery não era pra gente algo tão representativo, né? Era algo que nós tínhamos, era uma opção, mas acho que assim, até as pessoas mesmo não tinham muito esse hábito de consumir, sabe, em casa. Você tem uma noção de quanto que era no faturamento dele? Tem. Antigamente, assim, a gente lançou em outubro de 19, né? Então a gente teve mesmo de operação pré-pandemia 4 meses, que foi novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, né? Nesses 4 meses, cara, o delivery representava de 5% a 7% do nosso faturamento, né? E ele era, assim, algo realmente que nós não dávamos muita atenção, sabe? Era mais uma alternativa. Quando o bar, por exemplo, estava muito cheio, né? Porque, né, antes da pandemia a gente trabalhava dentro da nossa capacidade máxima. Por muitas das vezes a gente desligava o delivery, né? Porque a gente priorizava a operação de salão, então o delivery ficava desligado. E aí quando a gente se viu, né, cara, diante daquela situação de o delivery era a nossa única solução, foi quando a gente realmente parou e falou, vamos olhar para o delivery. E o que a gente vai fazer? E aí a primeira ação que a gente fez, cara, na verdade a primeira foi implementar o WhatsApp, por exemplo, como canal de venda, porque até então nós trabalhávamos só com iFood, né? E a gente implementou o WhatsApp e nos primeiros 4 meses de pandemia, por exemplo, o WhatsApp vendeu mais do que o iFood, que é muito bom para o negócio, porque o iFood tem taxas muito abusivas, né? Qualquer uma dessas plataformas de delivery são assim. E já pegando o gancho que você falou, em Volta Redonda tem só iFood ou tem mais? Cara, assim, tem o iFood, tem o Uber Eats, mas são muito poucas empresas que estão no Uber Eats, porque o Uber Eats é muito mais caro do que o iFood pro fornecedor, pro empresário. Pra mim era o contrário. Não, cara, é mais caro, é surreal, assim. O iFood, assim, pra vocês terem noção, né, cara, pô, o iFood,
se você, por exemplo, enquanto cliente, por exemplo, se você faz um pedido na loja, aí você opta por pagar online, né? E não pagar lá o motoboy na hora. E se o estabelecimento não tem frota própria de motoboy, se ele usa os motoboys do iFood, o iFood chega a cobrar por cada transação 28%, se não me engano. Então, assim, ele é um sócio do seu negócio, né? Cada venda que você faz, se deixar 28% para ele, é 1/3 do que você está vendendo. Então, pra gente foi bom, né, ter implementado o WhatsApp como canal. E assim, mas isso foi só uma alternativa que a gente criou ali, disponibilizou. Mas a gente fez várias ações e a primeira delas, que foi super legal, que a gente teve a ideia de fazer, que foi o seguinte. A gente pegou e falou, pô, e agora? O que a gente vai fazer? A gente precisa fazer com que mais pessoas conheçam o nosso produto, porque assim, não é muito convencional um bar, né, entregar no iFood, né, porra. Sim. Pizzaria, hamburgueria, né, ou alguns restaurantes já tem esse hábito, já tinham esse hábito há mais tempo. Bar, né, comida de bar mesmo não era uma prática que as pessoas tinham, não era um hábito que as pessoas tinham. A gente falou, a gente precisa aumentar a nossa adesão, né? A nossa visibilidade. De que maneira a gente pode fazer isso? Aí, cara, um dos meus sócios teve a ideia de, foi numa loja de R$1,99, comprou, cara, vários brinquedinhos de R$1,99. Comprou coisas também, de novo, nostálgicas. Comprou saquinho de bolinha de gude, aquele pega-vareta, você lembra? Que a gente jogava quando era moleque. Comprou peão, comprou caixinha de dominó, comprou baralho. A gente comprou vários brinquedinhos que, custaram todos R$1,99. E a gente mandou, junto de todos os nossos pedidos, a gente mandava um brinquedinho sortido. E junto do brinquedinho uma carta falando que naquele momento, né, onde as pessoas estavam obrigadas a ficar em casa com a família, a gente estava tentando levar uma experiência diferente para que as pessoas encarassem aquele momento com mais leveza. Arrebentarem. Com mais naturalidade, né? E aquilo seria uma forma de você se desligar, né, daquilo tudo que vinha acontecendo, das notícias ruins que a gente vinha tendo naquela época. E uma forma ali de você se divertir, né, com a família, né, de explorar esse momento com a família. E a gente fez isso durante uns 20 dias, assim, sabe? Para todos os pedidos a gente mandava brinquedo. Aí, aqui em Volta Redonda, por exemplo, o comércio fechou. E aí o comércio de Barra Mansa continuou aberto por mais alguns dias. A gente precisou ir a Barra Mansa para poder comprar, para continuar tendo brinquedo para conseguir mandar, né? E aí, cara, isso gerou de novo um marketing orgânico absurdo, né? A gente chegou até a ser convidado pela TV aqui para poder fazer uma reportagem sobre isso. Essa foi a primeira de muitas ações que a gente veio a fazer a partir daquilo ali. A gente recebeu vídeo assim de cliente com o filho, sabe? Brincando de pega-vareta, sabe? Então, assim, para algumas pessoas aquilo teve um valor simbólico muito forte, né? E a gente teve essa sacada, sabe? Muito rápido, né? Foi na primeira semana de pandemia. Depois, quando a máscara se tornou obrigatória, a gente começou a enviar para todo mundo uma máscara descartável. A gente conseguiu comprar também, naquela época estava super difícil de comprar, porque a demanda já estava muito alta. E a gente mandou uma carta de novo, e aí a carta dizia assim, não sei se você sabe, mas agora a máscara é obrigatória, então se você for sair à rua, tiver que sair por algum motivo, não se esqueça de usar máscara e tal. Então a gente acabou fazendo até um serviço de utilidade pública, né, naquela ocasião, de ajudar a divulgar a obrigação da máscara, a importância da máscara, né, de você usá-la naquele momento.